Olá, alunos do sexto ano de História. Iremos continuar na nossa segunda unidade com o tema o Médio Império, o Novo Império, a Sociedade e a Economia, a partir da página 70. O Médio Império se deu no ano 2000 a.C. a 1500 a.C. Existe uma diferença de 200 anos entre o fim do Antigo Império e o início do Médio Império. Essa lacuna deve-se aos constantes conflitos entre a nobreza e os faraós. O Médio Império nasceu por volta de 2000 a.C. e foi nesse período que o poder do faraó foi restaurado. A capital foi transferida de Mêfis para Tebas. É interessante salientar que ambas, embora a administração fosse boa, houve muita discórdia entre os políticos da época. A discórdia entre os grupos dominantes permitiu o enfraquecimento do império que foi invadido e conquistado pelos Hicsos, povos nômades que dominaram o uso de cavalos e carros de guerra. Os Hicsos trouxeram diversas inovações, principalmente no que se refere ao uso do bronze, que era desconhecido pelos egípcios. O Novo Império se deu no ano de 1580 a.C. a 1085 a.C. Foi um império marcado por conquistas, pois o império expandiu-se para a Ásia, Palestina, Síria e Fenícia, chegando até o Eufrates. Ao entrar em contato com outros povos, os egípcios aprenderam novas técnicas de combate e a construção de armas. Entretanto, ao mesmo tempo em que expandiam suas fronteiras, permitiam aos outros povos vislumbrar a possibilidade de dominar esse rico império. Várias rotas de comércio foram abertas e o Egito tornou-se o império conhecido mais rico do mundo. Com a morte do faraó Ramsés II, ocorreram novas brigas políticas e disputas pelo poder. Isso levou mais uma vez ao enfraquecimento do império, culminando em diversas invasões que foram iniciadas pelos assírios. Depois vieram os persas, os gregos, os romanos e, finalmente, os árabes, no século VIII depois de Cristo. Essas invasões deram fim ao Império Egípcio. A sociedade egípcia tinha uma forte hierarquia. A religião foi fundamental na organização dessa sociedade, pois a figura mais importante era o faraó, considerado um deus vivo. Sua vontade era inquestionável e sua autoridade era absoluta. O governo era teocrático. A sociedade egípcia estava dividida da seguinte forma: primeiro, o faraó, que ocupava o topo da hierarquia social, era o filho Amon-Ra, o deus Sol, e encarnação do Horus, o deus Falcão, segundo a sua crença. Segundo, os sacerdotes, que detinham conhecimento que extrapolavam a esfera terrena, eram muito cultos, enriqueciam com oferendas feitas pelo povo aos deuses.
a função sacerdotal era lucrativa e honrosa, passando de pai para filho. Em terceiro, eram os nobres, proprietários de grandes domínios, ocupavam também os principais postos do exército. Essa classe era formada por parentes do faraó, altos funcionários do palácio, oficiais superiores do exército e chefes administrativos. E em quarto estavam os escribas, se encarregavam da cobrança dos impostos, da organização escrita das leis, de decretos e da fiscalização da atividade econômica em geral. E em quinto lugar, eram os guerreiros, que viviam dos produtos dados em pagamentos pelos serviços e dos saques realizados durante a guerra. Nunca atingiram os postos de comando, pois estes eram reservados à nobreza. Em sexto estavam os mercadores e artesãos, trabalhadores que exerciam diferentes ofícios e que eram geralmente contratados por empreiteiros de grandes obras. Trabalharam como pedreiros, carpinteiros, desenhistas, escultores, pintores, tecelões, ourives, entre outros. Eles exerciam suas atividades nas grandes obras públicas, recebendo em troca apenas alimentos. E em sétimo estavam os operários e os camponeses. Compunham a maior parte da população, viviam submetidos a uma violenta repressão por parte da camada dominante, que os ameaçavam constantemente com exércitos profissionais para forçá-los a pagarem impostos. E trabalhavam também nas propriedades do faraó e dos sacerdotes, e tinham o direito de conservar para si apenas uma pequena parte dos produtos colhidos. No período de cheia do Nilo, eles trabalhavam na construção de pirâmides. E, por fim, o oitavo, que eram os escravos, eram originários da escravidão por dívidas e da dominação de outros povos através das conquistas militares. Faziam os serviços domésticos e também trabalhavam nas pedreiras e nas minas. A economia. A economia do Antigo Egito era baseada na agricultura. A fertilidade do Vale do Nilo permitia mais de uma colheita durante o ano, o que deixou o Egito conhecido na antiguidade como o celeiro do mundo. Os egípcios faziam referências às cheias do Nilo até em seus mitos, como é o caso do mito de Osíris. Contudo, outras atividades econômicas também foram importantes, como a pecuária, a pesca, o artesanato, o comércio e a extração mineral. Bem, crianças, por hoje é só. Façam as atividades da página 79 e no aplicativo também terá algumas atividades. Bons estudos para todos, até a próxima aula.